Olá, que prazer darmos início ao nosso programa Sala de Imprensa. E hoje nós estamos aqui com dois grandes valores. Homens que se dedicam à área da comunicação há muitos anos e estão diretamente ligados à nossa entidade, a Associação Paulista de Imprensa. Eu estou falando aqui do meu lado direito do nosso querido professor Virgílio Roveda, cineasta, jornalista, que tem uma história fantástica no cinema brasileiro, inclusive com um dos maiores mitos do cinema, que foi Mazzaropi, não é? Além do nosso querido José Mojica, o Zé do Caixão. E, por outro lado, nós temos aqui do meu lado esquerdo, nosso grande amigo também, o professor José Alfredo Machado de Assis, com uma história brilhante, sua, da sua família, do seu pai. Bom, o nome, não é? Machado de Assis, já diz tudo, não é? Mas o doutor Enéas Machado de Assis, que trabalhou conosco na Rádio Metropolitana, quando eu fui diretor executivo lá, o doutor Enéas era advogado da rádio que cuidava de todos os assuntos de interesse da rádio junto ao Ministério das Comunicações, na época Dentel, aqui de São Paulo, que hoje é a Anatel, a Agência Nacional de Comunicação. E nós vamos falar de assuntos muito importantes, de assuntos que estão pairando aí no nosso mercado, as questões da comunicação, vamos falar também um pouco de cinema, não é? De quem gosta, e nós temos aqui uma testemunha, um agente, não é? Um protagonista atuante, não é? Que foi o nosso querido Virgílio Roveda, o gaúcho, não é? E quem assistiu, eu aliás fui 2 ou 3 vezes surpreendido, né? Nas redes de televisão, infelizmente eles passam isso de madrugada, mas fizeram uma homenagem fantástica ao cinema brasileiro, onde o Roveda inclusive apareceu dando entrevista e mostrando lá ele ao lado do Mazzaropi, não é? Na época das filmagens e tal, com o Zé do Caixão, depois aquele O Pagador de Promessa. Como é que é isso, Roveda? Prazer, irmão. Prazer. Ter você aqui conosco. Você não está conosco. Primeiro nós estamos na nossa casa. Né? Na verdade, já participou também. Eu estou aqui da década de 90. Exatamente. Né? Né? Eu é que cheguei agora. Eu cheguei em 97. Aliás, 2009, que 97? Cheguei em 2009. Eu estava em 1990. 92. 92. Você é da leva do nosso querido professor Adolfo Leme Gilioli, do Costa Carregosa, o Carlos Oliveira. Carlos Oliveira, que foi o presidente, inclusive. Eu fui assessor dele. Isso. Comecei por aí. Mas o meu objetivo, que vivi, o meu ganha-pão é fazer cinema. Estão com 52 anos fazendo cinema. E vi de tudo no cinema. Agora, a motivação, que algumas vezes me perguntam, mas o que te levou aí a fazer cinema? Uma coisa assim, tão distante, né, como uma cidadezinha lá nos confins do Rio Grande do Sul. Assistindo filme. E me motivou a buscar esse caminho, né? Porque ficar numa cidadezinha como Vacaria, que é uma meia dúzia de fazendeiros que mandam na cidade, mandava, hoje mudou a coisa. Graças a Deus. Só tem aqueles caras que meia dúzia que mandam, o resto é resto. Não dei muita chance. E eu vendo filmes, vi muito cinema. Casualmente lá na cidade tinha dois cinemas, um passava filmes de ação, violência, aquela coisa toda de bang bang, de kung fu, mas eu não me identifiquei muito com aquele tipo de cinema. Eu me identifiquei mais com o cinema intelectual, o cinema mais pensante. Esse cinema é um instrumento, é uma ferramenta é um palanque que dá para a gente questionar, dá para a gente mostrar muitas coisas, dá para, pensar e fazer as outras pessoas pensarem. E foi assim que eu, a um momento qualquer, resolvi vim de carona e fui direto para o Rio de Janeiro, porque lá a referência era Rio, São Paulo não tinha muita importância. Rio de Janeiro. Mas cheguei no Rio, era a ressaca do golpe de 64, e acontece que não tinha ninguém, todo mundo estava na retranca, ninguém fazendo nada. Eu não sabia o que fazer, né? 65, né? Todo mundo quieto, passei, vou me bater em retirada antes que acabe a grana, um pouquinho que eu tinha economizado,
e vou partir para a Europa. Primeira ideia é para Buenos Aires, que é mais próximo, para a Europa. Estava regressando, passei por São Paulo, passei aqui nas zonas de comércio. Eu, de repente, num bar, tomando café, aparece uma figura lá, estranha, né? Unha comprida, barba comprida, e ladeado com duas mulheres bonitas. Aí eu perguntei, de mais uns caras... Como sempre foi o gosto dele. Aí eu fiquei, por que esse cara? E um deles falou, esse é o Zé do Caixão, esse é o artista, o diretor de cinema, estão fazendo um filme. Pô, caiu do céu, né? Pô, aí engatei a conversa com o nordestino, que era o Cícero, um dos assessores dele lá, né? E aí a conversa esticou e eu acabei sabendo de que era na antiga sinagoga, Sinagoga Espírita Nova Jerusalém. Olha, o estúdio do Zé do Caixão. Olha. Eu engatei ali e estou até hoje metido no cinema. Né? E vim. Você fez filme com ele? Fiz muitos filmes. Comecei a fazer cinema com ele. Lógico que tinha a equipe, um diretor de fotografia, um italiano muito competente, e foi meu mestre. E outra, uma coisa que muitas poucas pessoas sabem, eu já entrevistei o Zé do Caixão, aliás, até em razão da sua solicitação, e você estava junto na entrevista, e nós fizemos um trabalho, e o Zé do Caixão, inclusive, foi homenageado na França, pelo cinema francês, foi homenageado no cinema da Itália, não é? Foi nos Estados Unidos. Quer dizer, ele tem fã-clube dele. Ele tem, e o que eu ia dizer, nos Estados Unidos, o Zé do Caixão tem um fã-clube com mais de 1000 pessoas que fazem uma coisa assim, 2.000, 3.000, eu me lembro muito bem. E ele tem não é? Uma adoração em razão dessa questão, não é? Do sobrenatural. Mas o mérito dele foi que ele criou alguma coisa diferente. Sobre fantasma. Porque o pessoal vai fazer filme de bang bang, fazer isso, fazer policial, ele vai imitando. Ele não imitou. Ele foi original. Sabe? Então, o mérito, então, reconhecendo internacionalmente, é reconhecido pela criatividade dele, né? Entendi. E eu aprendi e vivi com ele lá há muito tempo, trabalhei muitos. Ele é meu compadre, inclusive. Olha que legal. Não sabia. Eu sou padrinho de uma das filhas dele, a mais nova. Mas eu aprendi também com os técnicos que estavam em volta. Por quê? Quando eu cheguei, em 1965, não tinha escola de cinema. Eu tenho que entrar na raça, na cara e de coragem, não vão aprender. Então, o que eu fiz? Eu cheguei, me encostei lá, fui morar numa pensão perto da sinagoga, lá do estúdio. Logo em seguida, passei a morar dentro da sinagoga, para não gastar na pensão, né, por causa de grana. E morei dentro do estúdio, né, e dormi até dentro do caixão, qualquer canto lá e tal. E fui mais ligado, porque o meu objetivo era fazer cinema, não aparecer no cinema. Aparecer não era problema, era fazer cinema. E o Alberto Attili, irmão, é o Giorgio Attili, um italiano exigente demais na conta, mas ele fez com que eu aprendesse a mexer, os primeiros passos de fotografia, de câmera e tal, enfim. E o Mujica joga a gente na fogueira, como aconteceu depois. Fui ampliando meus conhecimentos com outros diretores, depois vim fazer filme com o Mazzaropi, eu já tinha uma certa tarimba, né, porque outros diretores apareceu lá na sinagoga, Silvio Santos apareceu lá na sinagoga, quem que apareceu, um cara também, o Sérgio Lima. Sei. Figuras assim, o Manuel da Nóbrega. Sim, Manuel da Nóbrega. Apareceu lá. A Hebe Camargo apareceu lá. No estúdio do Mujica ficou conhecido e então e ele também é uma figura, até hoje é uma figura altamente, não é? Então concorrida. Eu fui catalogando, e continua com os filmes incorporando o conhecimento das pessoas e aprendendo. Entendi. E cheguei a um ponto. Fui homenageado agora outro dia aqui no Sesc Augusta, os 50 anos de um filme que eu fiz assistente de direção, chamado A Margem.
Um filme premiado, muitos prêmios e tal. E você também ganha esses prêmios, não? Não. Ou quando, eu quero dizer, quando o prêmio vai para o filme, vai só para o filme? Vai para o filme, né? Tá. Ou para o diretor. O diretor, isso que eu sempre dizer. fui dos bastidores. Tá. Nunca, nem à frente Você da era câmera. assistente de direção? Assistente de direção, assistente de câmera, assistente de... Assistente. Entendi. Enfim, tem um filme aí que aparece assistente de direção, Virgílio Roveda, assistente de produção, Virgílio Roveda, assistente... Assim que, quando eu fiz comecei as entrevistas, que foi para um TCC, um menino chamado Matheus Trunk falou, fiz a entrevista para ele fazer o TCC. Matheus Trunk? Que tem um livro, inclusive. Aí o que aconteceu? O Matheus fez a tese fez o TCC, depois ele fez pós-graduação, ampliou a tese para a tese de mestrado em literatura e tal, aquela coisa toda, ampliou a minha narrativa, a minha história, e lá pelas tantas, virou um livro. Entendi. E aí o título, Coringa do Cinema, porque eu passei por todas, desde ajudante lá do estúdio, do chão do estúdio mesmo, até direção, até exibidor. Eu tive um cinema, inclusive. Você teve? No interior. Tive. Teve uma sala de cinema? Aonde? No interior de São Paulo, no município de Dourado. Dourado, sim. E vai estar... Lá em cima, do lado... Não, no Centro Geodésico do Estado de São Paulo. Exatamente na época que o Maluf ia construir a nova capital. A capital era naquela região. Isso, exatamente naquela região. Acontece que se vai construir aqui, começaram já, o pessoal... Eu comprei o cinema no pedaço. Vai ser. Imagine quando virar a capital. O cinema dentro do parque de construção, né? Da obra, obra. Mas só que a obra não saiu e eu fiquei com um mico na mão. Não, mico não foi porque... Você ficou muito tempo? No documentário porque o livro virou documentário. Está em fase de finalização. E o produtor, que é uma pessoa muito, muito interessante, tem feito muitos documentários, chamado Sérgio Quilin, ele fez questão de voltar lá no cinema. Eu vou mostrar. Hoje está uma belíssima academia onde era o cinema, né? E ele mostrou. E Dourado também cresceu. Dourado, que é o município, é o Centro Geodésico, que era futura capital, mas virou em Água de Batata. Entendi. Né? E assim eu venho rolando, fazendo... Eu sofri algumas... Veja como é que é a coisa. Quem trabalhava com o Mazzaropi era tido como equipe técnica de terceira linha. Olha. E sendo que era a equipe que trabalhava com equipamento de primeira linha. Primeiro, o que tinha em Hollywood tinha no estúdio do Mazzaropi. Olha. Câmeras Mitchell e câmeras de primeira, gravadores, Nagra era o último que tinha, a Nagra 6, estava lá com a gente e tal. E era assim, trabalhava com Mazza, era a terceira linha. Cara, assim... Eu não sofri muito. Mazza era o apelido da Mazzaropi. Mazza, a gente chamava Mazza, e batia papo com ele, chamava de Mazza. Mazza aqui, Mazza. E a crítica metia o pau. Quando falava mal. Não falava bem. Negócio de falar bem, não podia falar. E hoje é considerado um mito. E ele mesmo disse, quando eu morrer, eu sei que eles vão me chamar de gênio, que vão fazer festivais, fazer mostras, fazer isso. Eu inclusive fui assistir agora recentemente, aliás, lindo, e recomendo assistirem Hebe Camargo, né? A Hebe. O programa. No Teatro Procópio Ferreira, que é do próprio pai, né? Recebe o nome do pai. E lá aparece muito o Mazzaropi, que ele trabalhou muito com a Hebe, fez várias peças. Teatro. Ao contrário. Como é que foi? A Hebe, ele foi no programa da Hebe umas 2 ou 3 vezes. Ele foi no programa. Sei. À medida que ele saiu da Rancho Alegre, lá, com o tempo da Geni Prado e o João Recife, que está vivo ainda, o João Recife, companheiro do Mazza, na TV, porque o Mazza começou na TV, no rádio. No rádio, isso. Isso antes ele era no circo, né? Mas foi para o rádio, do rádio na TV, e o João Recife ainda está vivo, está por aí. Olha.
Ele está com 90 e trocentos anos, não sei quanto. 90 e lá. E está lúcido, ele de vez em quando aparece ainda falando. Enfim, quem trabalhava com Mazar tinha esse estigma. Mas eu não tive muito problema com isso, porque eu como técnico, é como eu dizia, olha, não, você faz que tipo de cinema? Olha, eu faço filmagem de parto a inteiro de japonês. Quem tiver que filmar, a gente filma. Na época era filmar, hoje é gravar, né? Não tem esse problema de ficar, não, faço tal coisa, eu trabalho com determinada linha só de cinema. Só faço isso, não, o que me contratava eu ia fazer. Nossa. Eu sou técnico, sou carregador de câmera, pai, vamos, não tem... Não, e com a sensibilidade de pegar a melhor imagem. Lógico. E fui fazendo esse volume de trabalho, trabalhei com o cinema popular e o cinema tido intelectual. Clássico. Eu fiz cinema com Rogério Sganzerla, com Candeias, Oswaldo Candeias, todos os diretores premiados, João Batista de Andrade, que foi ministro, um momento aí chegou a ser ministro, secretário de Cultura, ex-secretário de Cultura, o Carlos Ochembach, professor de universidade e tal. Enfim, nessa área do pessoal dos intelectuais, o cinema cabeça, o cinema questionando, tinha uma conotação às vezes política e tal. Eu trabalhava também com esse povo. Entendi. Então não tive muito problema, eu passava o ano inteiro trabalhando. Entendi. Né? Então era uma experiência assim extraordinária em todos os campos. Olha, como é interessante, né? Nosso querido amigo Roveda tem essa história fantástica. E o meu querido amigo Zé Alfredo, também com a sua história brilhante, né? Conforme eu já disse, trabalhou na Tupi, e ele vai contar um pouco também da sua trajetória, até para fortalecer aí o estímulo, né, dos nossos jovens acadêmicos que acham que tudo enfim, tá difícil, mas já foi muito mais difícil. Hoje eu acho até que tá fácil, em razão do avanço da tecnologia, das formalidades e tudo mais. E aí, Zé, só que tem uma coisa, o professor Zé Alfredo ele tem uma coisa muito importante, que é o seguinte: ele é o nosso diretor executivo da Associação Paulista de Imprensa e tem que administrar todas essas feras aí, né, como Roveda e tantos outros que estão aí no nosso caminho, trabalhando muito pela API. E Zé, você dentro dessa linha, né, de atuação, você que já teve aí, não é, como vice-presidente do Conselho Estadual de Administração, do qual eu faço parte, né, e também a atuação em várias, teve como chefe de gabinete do secretário das Comunicações do governo do Estado de São Paulo, né, como diretor da TV e Rádio Tupi, foi a maior emissora de rádio de todo o país, né, em função de todo que na época representava do grupo do nosso querido Assis Chateaubriand, não é? E nos diários associados, da rede dos diários associados, do Edmundo Monteiro, com quem eu também, não vou dizer que com ele eu não trabalhei, mas eu trabalhei com o sobrinho dele, Cavalcante, muito legal também. Enfim, na verdade, Zé, eu queria que você trouxesse aqui para nós essa sua experiência, né, dessa sua trajetória. Como é que você resumiria, além do nosso querido, saudoso professor Enéas de Carvalho, Enéas Machado de Assis? Eu baseei muito a minha vida profissional em cima do meu pai. Certo. Porque ele era uma pessoa extremamente dedicada, né, em tudo que ele fazia, né, e de uma responsabilidade fora de série. E ele foi um grande lutador a vida toda pelo Rádio Livre. Isso é verdade. Rádio Livre. Para ele era o Rádio As Livre. emissoras tinham que... Eu ainda ontem peguei um videocassete. Ontem? Ontem. Dos festejos do 4º centenário, 9 de julho de 1954. Na cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo. Está perfeito, só que em preto e branco. Não é? E com aquela chuva de prata que teve na cidade de São Paulo, nos festejos. Não é? Que lindo, né? Que foi fabulosa, fantástica. Houve 2 festas com chuva de prata no mundo. Uma na Alemanha e outra em São Paulo. Né? Ninguém conseguiu fazer igual, soltando de aviões, porque eram pacotes
pesados, compactos, que a hora que soltasse, ele tinha que abrir e soltar aquilo. Mas se ele não abrisse, deu uma ideia. Mas ia lá de cima, né? Eu fiquei arrepiado assistindo esse vídeo ontem. Olha que lindo. Porque foi no dia 9, 10 e 11, exatamente o movimento constitucionalista. Sim. 32. 32, né? Entendeu? Comemorando esse período, né? Então teve várias fases dessa festa. Entendi. Não é? Primeiro, desfiles militares, a chuva de prata, de vários locais do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, os romeiros, né? Desfile de cavalos, aquele negócio todo, né? Bacana, os carros antigos da época. Sim. Né? Maravilhoso. Corso, que a gente via muito em Santos, né? Antigamente, no carnaval, aquele corso que teve, e culminando com um maravilhoso espetáculo pirotécnico, que foi no Alto da Lapa. Que lindo. Olha, me arrepiou. Eu não sei como é que poderia pegar esse vídeo e transformar ele colorido. Não sei se existe essa possibilidade hoje. Custa um monte de dinheiro, mas tem. Faz, né? Porque, principalmente no Canadá. Eu sei que isso estava em filme, né? Como meu pai não teve o cuidado de guardar, porque sabe que o rolo de filme você precisa guardar em pé, com uma determinada temperatura. Não. Mas eu sei que ele cedeu. Todo cuidado. Ele cedeu uma cópia para a TV Cultura, que deve ter, e para a TV Bandeirantes, do filme. Só que a Bandeirantes perdeu isso quando teve um incêndio. Sim, aqui mas a Cultura deve ter esse filme nos seus arquivos. Voltando um pouquinho, então eu baseei muito a minha vida profissional em cima da vida do meu pai. Entendi. Não é? Porque meu pai foi advogado, né? Ele é escritor, tem 3 livros muito interessantes, né? Radialista, jornalista, foi fundador da Casper Libero, né, de jornalismo. Enfim, ele teve uma vida intensa. Sim. No campo da radiodifusão. Sim. Foi o responsável pela lei. Sim. Das comunicações, né? E durante 30 anos ele representou o Brasil na UIT, pelo governo brasileiro. Aliás, eu vou fazer um pedido aqui. Sim. A biblioteca dele inteira está comigo. É dividida em 2 partes. Vamos dizer assim, a internacional. Sim. E a vida dele no rádio aqui no Brasil. A vida dele no rádio. A internacional, eu já tentei mandar isso para muitos lugares e não consegui. Sim. Ministério das Comunicações, a ESP, a BERT. E ali está a história, os anais da história do rádio e da radiodifusão, de um modo geral, durante 30 anos. Que lindo. Né? Isso está guardado num galpão de uma indústria de uma amiga minha, porque eu não tinha lugar para colocar em casa, porque é enorme. Né? São muitos livros? É grande. Mas eu gostaria de tentar mandar isso para algum lugar. Porque eu não tenho condições de deixar isso em casa. Entendi. A parte dele, da radiodifusão, que é a história dele... Quem mandou para a Biblioteca Nacional? O quê? Isso daí. Teve uma pessoa que fez essa consulta. E daí? Perguntou o tamanho da biblioteca. Quando eu falei, ele falou, problema de espaço, problema de... quando é muito grande tem essa questão, né? Mas isso é uma história. Isso tem custo. Tem um custo. Então, o que acontece? Essa é uma fase que eu acho que eu gostaria de mandar para algum lugar antes que aquilo fique deteriorado. Entendi. Bom, a outra fase é a história do rádio aqui no Brasil. Essa que é interessante. Tá. Eu tenho arquivado isso, pastas e livros, em documentos. Sim. Que muita gente conta a história do rádio. Tá. Muitas vezes ele pegava um livro que alguém escreveu, lia e falava para mim, olha, meu filho, isso aqui que ele está escrevendo está errado, não aconteceu assim. Aconteceu de uma outra forma. Ele viveu, né? Então ele ia lá na biblioteca, pegava o documento e me mostrava.
Entendi. É extremamente valiosa essa biblioteca, que eu pretendo ainda, vamos ver se eu consigo, escrever um pouco, porque ele deixou o começo da história do rádio. Olha que lindo. Né? Escrita já. E eu falei para ele, por que o senhor não termina? Ele falou, não vou terminar, porque a história do rádio teve muitas brigas, muito precalço no começo. Não é? E se eu for escrever, eu vou brigar com muita gente. Vou ter que colocar a realidade, retratar a realidade aqui. Então, um dia que eu morrer, se você quiser, a biblioteca está aí, você escreve. Falei, tá bom, tá lá. Não é? E a história do rádio, ele começou com 5 anos de idade. Entendi. Eu vou falar rapidamente aqui. 5 anos de idade. Ele ganhou do pai dele um cavaquinho de brinquedo, porque o pai dele era um cirurgião dentista e ficou cego. É meu avô. Sim. Ficou cego logo. Né? E meu pai aprendeu a tocar cavaquinho com 8 anos, tocava violão e ensinava violão para manter a família. Né? Com 10 anos de idade, ele morava no bairro da Aclimação, naquelas casas que a janela do quarto dava para a rua, né? Sei. Todo o pessoal que fazia seresta e que se reunia na Via São João e Ipiranga, ali na boca ali, né? Sabia que ele tocava muito bem. Entendi. Iam lá, pegava ele e levava para fazer seresta. Olha. E daí que ele começou na vida do rádio. Né? Ele tem muitas músicas editadas para o carnaval da década de 30. Né? Tem muitas músicas que ele fez para políticos. Sim. Afanásio Jazade, Zé Betil e outros. E músicas de política, vários. Né? E eu tenho 20 músicas inéditas dele que são sensacionais. Que bacana. Né? Arquivado. Bom, letra, música, partitura, tudo. Né? Tem 25? 20 músicas, mais ou menos. Aí, veja bem, eu no meio de todo esse ambiente de rádio, né, eu comecei a tomar muito gosto e depois ele me levou para os Diários Associados. E aí que eu comecei minha vida no jornalismo e no rádio. Porque eu fui ser, vamos dizer assim, pauteiro e também redator do Departamento de Produções e Certames. Entendi. Comandado pelo Raul Gullier. Saudoso Raul Gullier. Né? E ali eu comecei minha vida. Como eu me saí muito bem ali, me mandaram para Rádio Cultura, que já era dos Diários Associados. Entendeu? Por quê? Eles estavam fazendo a mudança da cidade lá para Lapa. Sim. E eu que fiz toda essa transferência da Rádio Cultura para lá. Porque eu era o gerente administrativo e supervisor técnico, porque eu sou formado em eletrônica também. Bom, quando os diários vendeu para o governo, eu fui o único funcionário da cultura que fui transferido para a difusora. Todos os outros saíram. O único. E aí comecei minha vida na TV Tupi. Muito legal. Na parte técnica, fui supervisor técnico, depois diretor técnico, cuidei da toda a parte de estrutura de equipamento da Tupi e terminei como diretor administrativo da Rede Tupi Televisão. Né? Você foi o último a apagar a luz lá? Eu fui o último a apagar a luz. Da Tupi, da grande rede? Aí super rede de rádio e televisão Tupi. Aconteceram alguns fatos. Aqui tinha o Indinho, não? Aconteceram alguns fatos que marcaram muito a minha vida. Sim. O primeiro, que eu participei intensivamente da inauguração da TV colorida no Brasil. Sim. Certo? Porque eu é que fui, o equipamento era Philips, eu fui para a Holanda, né, preparar todo o equipamento, testar para trazer para o Brasil. A segunda parte que me tocou muito foi quando a Tupi fechou. Porque o superintendente estava em Brasília tentando fazer com que não fechasse. E eu era o imediato, o responsável pela emissora. Então, no fechamento, eu subi com o representante do Dentel,
né? E com o oficial de justiça, retiramos o cristal do transmissor. Então você que ajudou a tirar. Né? Descemos, desliguei o elevador e tudo. E um detalhe muito simples. Você ajudou a fechar a porta. A minha sala era muito grande e a mesa também muito grande. Né? Do jeito que eu saí, tudo que estava na minha mesa... Você deixou? Eu deixei, ficou. Olha. Descemos, lacramos tudo, tal, não sei o quê. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, os equipamentos que nós importamos, parte da RCA, sim, a RCA vendeu com garantia fiduciária. Isso. E ela conseguiu recuperar. Tá. Então pediram para mim ir ao prédio. Para reconhecer. Né? Subir até o andar, porque eu é que tinha todo acompanhamento de importação dos equipamentos. Para saber. Exatamente. Então eu fui lá e foi uma sensação muito desagradável, porque eu não sabia se o elevador ia funcionar, para começar. Puseram força no edifício, né? Fiz um teste inicialmente, mandei ele para o segundo, depois mandei descer. E aí? E aí subimos para o 10º andar. E foi direitinho? E ele foi. Quantos anos o prédio ficou fechado? Nessa época ficaram fechados 2 anos, 2 anos, sem abrir. O problema, você imagina... Caramba, o elevador é bom, hein? Tinha um restaurante no subsolo. Sei. Com comida, com comida na panela, com tudo que você possa imaginar que não ficar fechado. Você imaginou o que aconteceu, né? Deus. Bom, subi. A hora que eu entrei na minha sala, a minha sala ficava no último andar, que foi adaptado, era um grande terraço, que foi fechado hermeticamente. Para ser uma sala? Para ser a sala da superintendência e da direção administrativa. Né? Não tinha, as janelas não abriam, era tudo fechado. Tudo fechado e ventilação forçada. Tudo que estava. E ali tinha flores. As flores estavam intactas. Desidratadas, mas intactas nas cores verdadeiras. Olha que legal. Então o oficial de justiça foi tocar num galho de flor. A hora que ele pôs o dedo, ela desmanchou. Imagina. Daí ele perguntou se eu quer retirar alguma coisa daqui. Peguei minha agenda, algumas coisas e tal, a documentação que ele precisava. Descemos, lacramos um prédio de novo. Então imagine que sensação, né? Que coisa, né? Isso aqui, haja coração. Que local? Afonso Bovero. Afonso Bovero. Ali no finalzinho do jornal. Na Afonso Bovero. Que depois ali foi o SBT. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. O nosso querido Roveda falou sobre, não é, o Coringa do cinema. Tá aqui, ó. Esse livro aqui desse brilhante escritor, né, o Matheus Trunk, que fez uma dedicatória muito legal para mim quando eu fui no lançamento do livro e tal. E tá aqui, ele trouxe, né, para que a gente pudesse ter aí. Aqui tem várias fotos, muito legal, ó. Não sei se vai dar para ver, mas aqui tem várias fotos, né, das passagens do livro. Tá aqui. Como faz para quem quiser adquirir esse livro? Olha, ele está esgotado. Está esgotado. Só tem esse que, inclusive, é da minha mulher. Então, vamos começar a fazer um negócio legal? Só um detalhe. Esse livro aqui, que eu não conhecia, é uma produtora chamada Mamute. O dirigente é o senhor Sérgio Killing. Sei. É um documentarista. Ele comprou esse livro e se entusiasmou e virou um longa-metragem. Está em fase de acabamento, de finalização, um longa-metragem baseado no livro Coringa do Cinema. Olha, que é você, pô. Sou eu. Que eu nunca tive pretensão de ir na frente da câmera. Nosso grande Coringa aqui, que é o nosso presidente. Uma coisa importantíssima. Nosso querido Virgílio Roveda, ele é o presidente do Conselho Deliberativo da Associação Paulista de Imprensa, o que muito nos honra. Já no nosso 3º mandato. E também estou, como não posso deixar de estar no cinema, que é meu ganha-pão. Lógico. Estou na segunda vice-presidência de uma instituição chamada Memorial do Cinema Paulista, do qual nós fizemos
essa festa de congratulação que foi feita aqui no auditório. Exatamente. Belíssima, e quero agradecer publicamente o apoio da API através do senhor, do presidente Sérgio Redó, que fizemos uma apresentação legal, consegui botar aqui umas 150 pessoas. Daí para mais. Lindo. Foram congregado uma porção de pessoas, como Arlete Montenegro, a Zélia Diniz, a Zilda Maio, enfim, esses diretores, umas 20 pessoas. Teve presente o Sérgio Sabadim, que é um crítico e professor de artes, Alfredo Steinheim, um diretor de arte, crítico de arte do Estadão, Fauzi Abdallah Mansur, que é um dos maiores diretores, produtor de cinema, e também o John Médio Piscatori, que é o presidente dessa instituição. Do Memorial. Do Memorial. E que ele está assim meio afastado. Mas o grande articulador está aqui, é o nosso Virgínio Moveda. Eu inclusive, quero que vocês participem conosco, e nós vamos assistir um pouco agora dos melhores momentos, dos grandes momentos, não é? Vocês vão ver a beleza dos artistas todos, que naquela época já faziam muito sucesso e continuam fazendo, né? Mais uma vez, a Associação Memorial do Cinema Paulista promove este encontro, onde são homenageados personalidades que tiveram e têm relevância em nossa sétima arte. Essa honraria é uma das várias atividades da Associação do Memorial do Cinema Paulista, que, entre outras coisas, promove o resgate dos nossos trabalhos na fase da boca do lixo. É o Memorial do Cinema Paulista, e graças à API, através do seu presidente, Sérgio Redó, que cedeu o espaço para nós fazermos a nossa confraternização de fim de ano. Hoje, essa sede aqui, a nossa Associação Paulista de Imprensa, tem o orgulho, não é, de estar recebendo pessoas da qualidade de vocês. Não é? Quando eu frequentava a Boca como jornalista, como repórter, atrás de informações, atrás de press release, de fotografias, e eu lembro de ver todo aquele pessoal, todo aquele clima, sem ainda entender exatamente o que tudo aquilo significava. Então é muito gratificante para mim estar hoje aqui no meio desse monte de feras que eu vinha circulando lá pela Boca. E da mesma forma aqui, o nosso querido professor José Alfredo Machado de Assis. Porque inclusive ele fez a transcrição de um filme que eu fiz, porque eu também fiz um filme. Que filme? Chama Um Cruzeiro Atrapalhado. Foi a melhor. Bom, é um trabalho interessante que fizeram no navio. Foi a melhor produção infantil de 99. Que legal. Pela revista 7. Sim, a revista 7, que era sobre cinema. Que era sobre cinema. Melhor produção. Lembro da revista 7. E a 7 tinha. Nós temos imagens. Cinema em close-up. Eu tenho um filme. Bom, conforme vocês viram, tá aí essas fotos memoráveis de um momento brilhante do nosso cinema brasileiro. E outra, saibam o seguinte, se o cinema brasileiro hoje está da forma que está, com esse sucesso todo, já concorrendo a Oscar, não é? Pode não ter ganho, mas concorreu já 2, 3 vezes, já também a vários, não é? Leões de Ouro e outros grandes Leopardo de Bronze que eu ganhei. Então? Na Suíça, eu ganhei o Leopardo de Bronze. E tem um prêmio que eu não recebi, que é o Dom Quixote, na Espanha. Você ganhou? 80, o filme que eu fiz, que sou produtor. Lógico. Nós temos aqui, inclusive, também, quando comemoramos a homenagem póstuma ao maestro Joaquim Paulo do Espírito Santo, maestro fantástico, aliás, até conversei com meu amigo hoje, com o Carlos Mader, que é um grande, não é? Como o Pavarotti, né? Uma pessoa de uma voz fantástica, né? É um grande... um apresentador, não é? Ele tem um detalhe, esse maestro foi que musicou o filme do Carlão, do Carlos Reichenbach, do qual eu fui assistente. Do Carlos Reichenbach. Almas Corsária. Almas Corsárias? Do Carlos Reichenbach. Tá vendo? Ele foi o... E aqui nós temos, né, esse, olha, o flyerzinho, né, da nossa querida Ecos, lírica negra, soprana Sirene Paparotti, e no piano a Michiko Miyajima. Foi belíssimo aqui na API também,
que vocês vão assistir um pouco do que eu estou falando para entender e vão ouvir aí a voz desse grande tenor, faltou tenor, não é? Que é o meu querido amigo Carlos Mader, que é um fantástico tenor, que também se apresentou e fez na capela, não teve nenhuma estrutura, não é, de sonorização e tal, ele realmente, e é considerado, deixa eu registrar aqui, meu querido Carlinhos, trabalhamos juntos, não é? Sempre politicamente, né, nas juventudes aí, apoiando alguns candidatos e tal, quando ele tinha 17, 18 anos, e o Carlos hoje é um grande arquiteto, fez um projeto fantástico, né, no litoral norte de São Paulo, brilhante, mais de 200 casas, também está fazendo aqui na cidade de São Paulo, enfim, e ele nas horas vagas acaba, né, se apresentando, já cantou em vários grandes eventos, e é considerado pela crítica internacional como o Pavarotti brasileiro. Ele é o Pavarotti. Vocês vão assistir agora aí. No dia 30 de novembro ocorreu no auditório da Associação Paulista de Imprensa o evento Ecos da Lírica Negra, com a voz da soprano Sirene Paparoli e piano de Michiko Miyajima. O encontro foi uma homenagem póstuma ao maestro Joaquim Paulo do Espírito Santo, que comandou orquestras em São Paulo e no Paraná e se apresentou pelo mundo todo. A idealização e coordenação da homenagem foi da jornalista e diretora de Meio Ambiente da Associação Paulista de Imprensa, Rose Campos. A iniciativa contou com o apoio de diversos parceiros. Vocês puderam ver, não é, a grandeza desse evento, Ecos da Lírica Negra, não é, com a Sirene Paparotti, a soprana, que é parente, inclusive, da nossa querida Rose Campos, a nossa vice-presidente diretora de Meio Ambiente Sustentável, e é uma grande representante, não é, de um projeto que ela já há muitos anos leva à frente, que é Ecos do Meio, não é? E é um trabalho fantástico, que foi aqui no nosso auditório também, em comemoração ao Dia da Consciência Negra e ao mês da Consciência Negra, né, do grande líder Zumbi dos Palmares. E nós temos também aqui, para aproveitar, esse diploma, né, já que nós estamos falando de tanta celebridade, nós fomos agraciados com esse diploma do nosso querido príncipe dos poetas, Olavo Bilac. Quem nos deu foi o Dr. Oswaldo Martins de Oliveira, duque de Guararapes, da língua portuguesa, presidente da OIPALP na Limpo. Ele é advogado, jornalista e professor, que é, na verdade, a entidade Ordem Internacional dos Parlamentares da Língua Portuguesa e Nação Linguística Portuguesa. Isso daí é a tradução das duas entidades, com registro federal, estadual, e, no fundo, eles pregam, é uma coisa que às vezes passa até ser meia, não é? Olha que lindo o diploma. Eles pregam a difusão, não é, dos 9 países que da língua portuguesa, falam a língua portuguesa, né? O país da África, não é? O país da China, né? Macau, não é? Cantão, exato, Macau, então, exatamente. Aqui no Brasil, não é? Em Portugal, enfim, os 9 países que compõem as nações que falam a língua portuguesa. E aí nós temos coisas importantes, meu querido amigo Zé Alfredo, que o Zé Alfredo vai trazer aqui para nós. Você tem aqui, o que é, Zé, essas fotos? Olha, isso é umas fotos que eu tenho da coleção de fotos lá do meu pai. Ai, que lindo. Que é uma coisa muito interessante. E rara. O Zé tem coisas raríssimas. Primeiro, a inauguração da Rádio Cultura, PRE4. Esse aqui, se quiser mostrar. Não, nós vamos mostrar, inclusive depois, ó, dá para fazer aqui um take próximo, né? Aproximando para ver ó, essa daqui foi a sede da Rádio Cultura,
PRE4. E aqui a equipe... PRE4. E aqui a equipe que administrou. Aí não, deve ter lá locutor. Inclusive está meu pai ali no meio, tal. Que legal. Esse aqui, isso é o mais importante. Eu vou mostrar. Esse é o auditório Eu sei. da Rádio Cultura. Isso, é da Rádio Cultura. Na Avenida São João, quase esquina Isso. com a Duque de Caxias. Duque de Caxias. Certo? Bom, Eu assisti filme aí. eu estou fazendo uma pesquisa aqui, porque nesse auditório, por exemplo, nasceram os grandes artistas do rádio. Olha que lindo. Né? Isaurinha Garcia. A Hebe Camargo, ela vinha participar de programa de calouro com 5, 6 anos. Sei. Muito jovem ainda. E quem tocava esses programas era o Homero Silva, né? Que foi inclusive deputado estadual. Isso tem uma história muito interessante, que ficava... Esse prédio ainda existe. Sei. A gente olhando da rua, a gente vê uma parte côncava, saliente para fora, Sei. onde era o palco, vamos dizer assim. Acústica Sei. do palco. Acústica. Eu já tentei subir nesse prédio, entrar para ver o que aconteceu lá, porque o prédio existe e é um negócio histórico, não é? Esse cara aqui não é o Monteiro Lobato, não? Eu acho que é assim. O Monteiro tá aí, né? Lobato, esse cara aqui. Aí, não? olha. Pela sobrancelha, é o Monteiro Lobato, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Então, Monteiro Lobato, com certeza absoluta. É o Monteiro Lobato. Então, essa aqui foi a inauguração da Rádio Cultura. Agora, adiantando uma coisa, vendo essas fotos e eu comentando, eu estou articulando, conversando, para a história do rádio fazermos... Essa mesma empresa que fez esse trabalho aqui, que já fez outros muito importantes, documentários muito importantes, que passam pelas televisões aí, eu vou trabalhar para que ele abrace, e está quase abraçando, a ideia de botar no projeto da PROAC ou do Ministério da Cultura, não sei, algum lugar, para realizar a história do rádio, baseado em cima da sua história. Praticamente a cultura, que chamava-se de Culturinha, foi a terceira emissora. A primeira emissora montaram ela ainda clandestina na rua Padre João Manuel, Rádio Pirata, na casa dos Fontoras, do Biotônico Fontoura. Do Fontoura. Ali é que fizeram a primeira rádio. Depois foi a Educadora Paulista, né? Que eu também tenho muito material com relação dela. E terceira, a Culturinha. Certo? Nesse auditório aqui, passaram grandes cantores, inclusive quando falava era gago, quando cantava tinha uma voz maravilhosa. O Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves. O Vicente Celestino. Não, estou falando do Nelson Gonçalves. Eu sei. Não, mas e o Nelson Gonçalves tem uma história muito interessante, Redon. Sabe? Sei. Em frente, a Avenida São João era estreita. Sim. Em frente à Culturinha, tinha um bar de um português. E o Casemiro, que era uma pessoa que trabalhava na Culturinha, ele atravessava na hora do almoço, do lanche, ia nesse bar e pedia pro português deixar ele preparar o sanduíche dele. Não é? Sim. E ele chegava lá e preparava o sanduíche. Aí o Nelson Gonçalves sempre descia com ele para comer alguma coisa e começava a observar ele fazer o sanduíche. E ele comia com com gosto, aquele sanduíche. Aí ele falou pro português lá: olha, vê como é que ele faz esse sanduíche, que a próxima vez você vai fazer para mim. Você? Olha que legal. Tudo bem. E aí o Nelson Gonçalves chegou lá e pediu ao português fazer igualzinho o sanduíche que o nosso amigo fazia. E nada mais
Só que ele tinha, sabe que apelido? Sim. Bauru. Olha! Na realidade, o sanduíche Bauru não nasceu no Ponto Chique. Ele nasceu na Avenida São João, em frente, e eu participava com meu pai, estava sabia Entendi. da história. Sei. Só que, claro, ali não tinha repercussão nenhuma. Nenhuma, nada. Aí levaram a ideia do sanduíche para o Ponto Chique, mas nasceu Ponto Chique. com um cantor. Ali no... Ponto ali- Chique. Ponto Chique não, no Largo Paissandu. Largo Paissandu, exatamente. pô, conheço. Mas Quem frequentava ali era o Geraldo André. Mas nasceu naquele barzinho. Isso é um fato que ninguém conhece, porque É. o Casimiro, o apelido dele, era Era Bauru. Bauru, porque ele era de Bauru. Olha, que lindo. O Bauru, pega muito isso aí. Até a família dele não aceita muito o fato da história começar ali. Sabe? Que é ser no Ponto Chique. É. Mas eu tenho, porque eu participei, eu vi, entendeu? E eu acho o seguinte, eu tenho obrigação de você, como os grandes companheiros que têm ajudado, colaborado muito com a nossa Associação Paulista de Imprensa, passar a mão de cada um de vocês, a nossa querida revista, a Revista Total, obrigado. lá de Recife, onde nos deram a honra Obrigado. de ser capa, não é? E vocês têm nos ajudado muito nesse trabalho, nessa trajetória. E eu quero, nesse momento, deixar registrado o seguinte, tivemos oportunidade de ver os nossos vídeos, as aparições, as fotos, principalmente esse caso inusitado, imagine, não é? Uma coisa, o Dr. Enéas, além de todo o trabalho brilhante que teve, era amigo, não é, de Monteiro Lobato, não é? Esse grande escritor, um homem sensível às letras, né? Um homem que, inclusive, um brasilianista, um homem voltado, né, para as questões éticas, as questões morais e outra, lutou tanto, né, propagou que nós tínhamos petróleo e na época foi preso, por causa dessa heresia. As multinacionais Mas na tem época muitas coisas que financiaram, né, os nossos políticos de então para dizer que o Brasil nunca teve petróleo e inclusive prenderam Monteiro Lobato. E está aí, a segunda maior reserva, não é, petrolífera do mundo, Tá aí. é na Bacia de Santos e por acaso, aonde nasceu a Paulipetro, não é? Paulipetro, nosso querido, não é? Que todo mundo criticou, meteu o pau em 1980, não é? Se não tivesse soterrado, na verdade, se os poços de petróleo que estavam sendo iniciados, porque veja, na Arábia Saudita, que é o local de maior prospecção de petróleo do mundo, lá, para ter um poço de petróleo é 1.000, 1.500, 2.000 metros, lá. Em qualquer outro lugar do mundo é 5.000, 4.000, 7.000. Os poços aqui não tinham chegado nem a 3.000 metros. E aí o então governador da época mandou a cimentar todos os poços. Sequer usou os furos para estudos geológicos ou para servir para o governo do estado de São Paulo. Não, vamos cimentar tudo. E aí está, não é? Quem sabe se a gente tivesse continuado com aquela empresa que todo mundo chamava de faraônica e tal. Tem coisas que nós vamos resgatar ainda a história desse país. Olha, independente da forma como foi feita, é indiscutivelmente um elogio, não é, de nós termos que falar, porque a Paulipetro foi, sem sombra de dúvida, uma grande companhia soterrada, porque ela era formada pela CESP, Companhias de Energias Elétricas, e pelo IPT, um dos maiores institutos de pesquisa e tecnologia do mundo, não é? E assim mesmo, enfim, por causa da época, o então governador Paulo Maluf queria ser presidente da República, como se fosse um crime, né? Mas enfim, a democracia da época era assim. Agora, resgatar a memória de tudo isso que o senhor falou, muito mais. Sim, nós temos muitas histórias. Que eu estou, além de estar de corpo e alma na API, estou nesse instituto chamado Memorial do Cinema Paulista. Fantástico. O cinema tem uma história fantástica também. E meu filme... teve governadores, o Laudo Natel foi produtor de filme. Foi produtor de filme. Eu tive um prazer de saber que meu teve filme alguns tá políticos. lá agora no... O seu filme? Tá lá. O que você fez das crianças? Então, vocês acabaram de assistir aí. Nós vamos fazer todos os anos, uma comemoração do Memorial do Cinema Paulista aqui. Se vocês quiserem fazer em outro lugar, aí é um direito de vocês. Mas, se não, o nosso auditório está aberto, franqueado para vocês. Outra coisa, vamos lutar para a entidade ter a sede delas aqui. Isso vamos lutar, tá certo?
É óbvio que isso daí depende de questões de ordem financeira, econômica e tal, mas vamos lutar para a sede vir para cá. E mais do que isso, e vamos lutar para que a gente possa sempre ter uma aparição dessas informações. Você vê, nós temos aí as nossas TVs aí embaixo, vamos passar isso nas nossas TVs, entendeu? Vamos deixar passando, vamos pôr no nosso site. Tudo bem que agora vai virar um grande programa, Sala de Imprensa, e vai para o YouTube, isso acaba, não é, indo para o mundo inteiro. Sim. Mas o nosso interesse é de divulgar, porque nós temos tanta coisa boa nessa cidade. O resgate da memória brasileira, a história do Brasil é fantástica. Mas aquele negócio, né? Não apaga tudo. Os irmãos, os irmãos Rebouças já escreveram sobre esse negócio. É a vergonha do passado, aquele passado triste da escravatura e tal. É passar e não deixar rastro. O negócio é sempre ficar escondendo no anonimato. Anonimato. Chama-se síndrome da clandestinidade. É isso aí. Que nós sofremos. Também. Além do nosso querido dramaturgo, não é, Nelson Rodrigues, dizer que nós sofremos da síndrome do cachorro vira-lata, até porque a gente já... Agora tem uma que está em plena função aqui, é o síndrome do pavonismo. Ah, também. O pavão. O pavão. Tá com o pé cheio de barro, mas tá... Pavão misterioso. Também, é o síndrome do pavonismo. E está aí, e está funcionando. Mas vamos encerrar, meu querido professor José Alfredo Machado de Assis. Suas últimas considerações, que aliás, que perdoem por muitos anos. Não, eu agradeço o convite, fiquei extremamente contente em estar participando da sala de imprensa. Legal. Não só para falar um pouquinho do meu pai, dizer assim, não é? Mas dar umas pinceladas também em algumas coisas que eu fiz. Não é? Muito legal. Então eu agradeço o seu convite. Bom, suas considerações, meu querido Virgílio Roveda. Também agradecer e ficar à disposição no momento que puder e que eu puder fazer, eu estou aí à disposição. Olha, terminando o nosso programa, eu quero cumprimentar a dona Norma, quero cumprimentar também a dona Maria Inês, esposa do nosso querido entrevistado de hoje, professor José Alfredo Machado de Assis, por tudo que fez, não é? Por todos que vocês acompanharam e viram a história de cada um deles, o quanto se dedicaram e se dedicam pela comunicação social desse país. E nosso Sala de Imprensa está sempre ativo, dinâmico e trazendo conteúdo para cada um de vocês. Muito obrigado pela sua honrosa participação e também a sua audiência. Felicidade a todos.